muito especial, estudiosa, minha colega, minha amiga, Silvia Beltrame, e nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito no momento atual, que são as mudanças que estão ocorrendo, né, no ensino médio no estado de São Paulo. Então, nós vamos falar sobre essa dinâmica, a dinâmica da reforma, né, do ensino médio no estado de São Paulo. Então, eu vou conversar hoje com Silvia Beltrame, que conheço através do Centro Paula Souza, onde trabalha há muitos anos, e que a Silvia faz parte da Supervisão Campinas Sul, em Campinas, e que muito tive contato quando era diretora, né, da ETEC João Bellarmino, e atualmente também os nossos contatos sempre estão presentes, né, Silvia? Eu Sim. Gostaria que você se apresentasse aí para todas as pessoas que acompanham o nosso canal. Bom, para mim é um prazer, um privilégio mesmo estar conversando com você aqui, Cleusa, pela experiência, né, que você tem como educadora e pelas nossas conversas, né, tão proveitosas a respeito dos rumos, né, da nossa educação. Bom, como você já me apresentou, né, meu nome é Silvia, eu sou professora do Centro Paula Souza desde 2011, eu sou formada em Ciências Sociais e Geografia, sou pós-graduada em Ensino de Sociologia e, atualmente, eu faço mestrado no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, e, além disso, eu sou membro de um grupo chamado Em Pesquisa, lá na Unicamp também, de ensino médio, que estuda a implantação da reforma, né, dessa reforma da qual nós estamos tratando no país. No caso nosso aqui na Unicamp, nosso recorte é sobre o estado de São Paulo, mas é um grupo que está presente em diversas universidades. E hoje, assim, para falar a respeito desse assunto, né, um assunto amplo, mas, enfim, eu espero que a gente consiga aí dar conta, né, pelo menos de começar um bate-papo, né, a respeito para entender realmente quais são os impactos dessa reforma na educação, sobretudo aqui no estado de São Paulo, né, tendo em vista que ela é uma reforma que abrange o país inteiro, né? Eu tenho certeza que nós vamos terminar nosso papo, né, bem, assim, com bastante conhecimento sobre esse assunto e bem esclarecendo bem a todos, porque é algo que deixa todo mundo muito intrigado, muito preocupado, é um desafio muito grande para todos os educadores, né? Então, no que consiste realmente esta reforma? Qual é o objetivo? Quais são as metas, né, traçadas para essa reforma? Por que é que se pensou nessa reforma? Você poderia nos esclarecer? Bom, essa reforma, ela consiste na alteração da nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? Sobretudo nos artigos 35 e 36, que trata do ensino médio, né? Ela altera a estrutura do ensino médio de modo que ele passa a ser organizado em base nacional comum curricular, né? Então, só para esclarecer, Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, ela é um documento que define as aprendizagens que os estudantes têm que desenvolver ao longo da educação básica, né? Então, a gente tem Base Nacional Comum Curricular de Ensino Fundamental e Ensino Médio. No caso dessa reforma, que ela vem por meio da Lei 13.415, aprovada em 2017, ela está estruturando o ensino médio nessa Base Nacional Comum Curricular, né, entre BNCC e itinerários formativos. São 5 itinerários formativos que a gente tem nessa estruturação. 4 deles a gente chama de propedêuticos,
que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e o quinto itinerário formativo, que é a formação técnica e profissional. Né? Então, assim, por que, né, que se pensou nessa reformulação, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer contextualizar, né, de onde que vem esse debate, né? Eu acho que é algo importante. Claro. Esse debate, ele começa lá em 2012, quando foi montada uma comissão especial para formular ideias e sugestões para a reformulação do ensino médio. Essa comissão, ela encaminhou, né, essas proposições, essas ideias, em 2013, e esses encaminhamentos, eles se transformaram num projeto de lei, em 2013. Só que daí, o contexto que nós passamos a viver a partir de então, contexto de disputas políticas que acabaram resultando no impeachment da presidente Dilma Rousseff, eles atravessaram, né, esse debate. E aí, em 2016, quando o presidente Michel Temer toma posse, ele aprova uma medida provisória, a 746. E em 2017, logo no início de 2017, é aprovada a Lei 13.415. Antes disso, a gente tem, acho que duas coisas importantes para colocar aqui, principalmente no contexto do Estado de São Paulo, para a gente entender um pouco disso. O contexto do Estado de São Paulo, ele acontece dentro da formação profissional. Aí você fala assim, mas por que dentro da formação profissional? Bom, tem marcos legais que amparam essa característica no Estado de São Paulo, que começa essa reforma muito antes de qualquer outro estado, que é a ampliação, tanto do Plano Nacional de Educação, que é um documento que estabelece normas, né, metas para a educação no período de 10 anos, né? Então, o Plano Nacional de Educação, ele determinava, na meta 11, né, ele estabelecia triplicar as matrículas da educação profissional. O Estado de São Paulo, com seu Plano Estadual de Educação, também seguiu, né, o Plano Nacional de Educação, nessa meta 11 de ampliar as matrículas na educação profissional. Isso antes da Lei 13.415. Então, quando vem a Lei 13.415, dentro do quinto itinerário formativo, ela acaba favorecendo, né, o cumprimento dessa meta da formação profissional. Eu acho que voltando um pouco, para a gente entender, né, para eu acabar de responder a sua questão, em que consiste e a que se destina, quais são esses objetivos, a gente tem que pensar que a justificativa, né, para a mudança, né, para a aprovação dessa lei 13.415, um dos aspectos era que o baixo desempenho, né, que era preciso melhorar o baixo desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Esse baixo desempenho foi verificado e é verificado no IDEB, nos índices do IDEB, né? São os índices de desenvolvimento da educação básica. A outra questão é que a carga horária com 13 disciplinas era muito excessiva, né, que havia uma necessidade da diversificação e da flexibilização desse ensino médio, né, seguindo modelos, por exemplo, de países que têm bom desempenho no PISA, né, que é uma avaliação internacional. E eu acho que um quarto fator é que eles diziam que menos de 17% dos alunos que concluem o ensino médio acessam a educação superior, e que cerca de 10% dos alunos do ensino médio, né, estão matriculados na educação profissional.
Então, assim, eu acho que É uma um conjunto de... justificativa muito válida, né? Essa Isso, justificativa aí. é um conjunto de justificativas que eu acho que até precisa colocar aí que essa equipe de pessoas que pensam essas proposições lá em 2012, elas são críticas, muito críticas à aprovação da lei em 2017. Eu acho que isso é importante a gente colocar, independente se a gente concorda ou não, mas é importante colocar que essas pessoas são críticas, né, boa parte delas, à aprovação da lei da forma como foi em 2017, porque eles falam que houve uma descaracterização dessas proposições. Mas, enfim, fechando, né, porque é tão amplo, né, o debate, que às vezes a gente amplia muito e tem que trazer ele de volta, né. Então, assim, quando a gente chega em 2017, a gente tem a aprovação da lei estruturando os itinerários formativos, juntamente com essa base nacional comum curricular e com essas justificativas. Eu acho que, assim, uma outra mudança, não sei se posso seguir? Pode seguir. Posso seguir, então. Uma outra mudança... Eu acho assim, viu, Silvia, que precisa ficar bem claro, né, para todo mundo assim, esse itinerário propedêutico aí, ele atende, né, ele é um leque que atende várias modalidades, né, para o aluno ter possibilidades de ter, é um parâmetro muito grande para que o aluno escolha, né, aquilo que ele vai seguir como profissão, como, né, na vida dele futura, né? Eu acho que é bem isso, eu penso. Então, inclusive, Cleusa, acho que pegando um pouco desse gancho, né, que o mote, né, o principal lema dessa reforma é a flexibilização, né, de que o aluno pode construir, inclusive, esse itinerário. Pensando nisso, no estado de São Paulo, por exemplo, a SEDUC construiu, porque a lei, ela permite que os sistemas de ensino podem estabelecer diferentes arranjos curriculares para a organização desses itinerários. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a SEDUC conseguiu estruturar, combinando esses itinerários propedêuticos. Quando a gente fala de itinerário propedêutico, a gente está falando das disciplinas da Base Nacional Curricular, né? Comum curricular, da BNCC. Então, a gente está falando dos itinerários de linguagens, de matemática, de ciências da natureza e de ciências humanas. É disso, quando a gente fala de itinerário propedêutico, a gente está falando disso, tá? Essas são as possibilidades que os alunos têm para caminhar, né? Ou ele vai para a linguagem ou para ciências exatas, né? Ele tem aí um leque que ele pode atendê-lo, né? Naquilo que ele escolher. Exatamente. E aí as escolas estaduais, por exemplo, elas estão organizando, como eu disse, a SEDUC conseguiu organizar 15 itinerários, combinando viu, Silvia, só para esclarecer, né, que a SEDUC, né, é a Secretaria da Educação do Estado, né? Exatamente. Às vezes o pessoal não está muito, às vezes, habilitado com, assim, acostumado, né, com as siglas, né? Então, é bom esclarecer. A SEDUC é responsável pelas escolas estaduais. Isso. Então, acho que antes da gente continuar falando um pouco aí a respeito disso, eu acho que é importante a gente colocar, no nosso contexto de Centro Paula Souza, onde que entra o Centro Paula Souza nessa reforma, né? Isso. E ele é uma peça fundamental na reforma no Estado de São Paulo. Não dá para a gente pensar a reforma no Estado de São Paulo sem pensar em Centro Paula Souza. Então, lembrando, assim, né, Silvia, que o Centro Paula Souza, né, fez uma parceria muito importante, muito grande, né, com a SEDUC, com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e que eu gostaria que você falasse sobre isso. Ótimo, excelente.
O que acontece? A gente falei amplamente aqui, né, sobre esse contexto até chegar em 2017. Em 2017, quando é aprovada a reforma do ensino médio, o Centro Paula Souza elaborou 12 matrizes curriculares, né, 12 currículos, em consonância com a lei da reforma, ou seja, com a Base Nacional Comum Curricular suprimida, né, com menos de 2.600 horas. Para vocês terem uma ideia, sem a reforma, né, o ensino médio integrado, ensino técnico integrado ao ensino médio, que é chamado ETIM, no Centro Paula Souza, tem 2.650 horas, né? Então, assim, então ele elaborou currículos para ter com 1.733 horas, tá? E ele implantou, a partir de 2018, em 33 ETECs, eram 42 turmas, de cursos chamados de MTEC e de MQTEC. MTEC são os cursos de habilitação técnica e o MQTEC de qualificação técnica, tá? Eles eram ofertados, eles não são em período integral, né, é ofertado em um único turno, ou matutino ou vespertino, né, e também elaborou mais 3 cursos com esses itinerários propedêuticos, tá? Então, a partir de 2020, de 2019, ele foi implantado, né, começou a ser implantado em algumas ETECs, né? E aí, o que acontece a partir de então? Em 2019, a Secretaria Estadual de Educação, ela, por meio, na verdade, porque assim, no estado de São Paulo, a educação profissional, ela é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É importante colocar que o Centro Paula Souza não pertence à Secretaria Estadual de Educação, e sim à SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a SEDUC, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estabeleceu uma parceria, né, com o Centro Paula Souza, e começaram a implantar esses currículos do MTEC, né, na época, né, como projeto piloto também em algumas escolas estaduais. A gente tem, em 2019, 10 escolas que ofertaram a título de projeto piloto, mas a parceria ela se consolida a partir de 2020. Por quê? Porque em 2019 o governo do estado lança o programa Novotec. E o que é o programa Novotec, Silvia? O programa Novotec é um programa de formação profissional que surgiu para atender, lembra que a gente comentou há pouco a questão do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, tá, da ampliação da educação profissional de ensino médio? Então, o programa Novotec, ele surge para atender essa demanda. E aí, ele era para ser um programa de formação profissional dentro das escolas estaduais, mas daí ele passa, posteriormente, né, ao lançamento, ele passa a corresponder ao 5º itinerário formativo da reforma do ensino médio no estado de São Paulo. Bom, tá? Então, para gente... aí, Pode falar. Pode falar. Não, pode continuar e eu faço a pergunta, sim. Então, para a gente entender em que momento, né, que o Centro Paula Souza entra nisso, né? O Centro Paula Souza, o currículo do programa Novotec, o programa Novotec, ele tem algumas modalidades, né, que é o Novotec integrado, que foi a primeira modalidade que foi implantada nas escolas estaduais, que é o ensino médio integrado ao ensino técnico, o programa Novotec Expresso, que é o programa, que são cursos de qualificação profissional de curta duração, 120 horas, por exemplo. Aí tem o Novotec Virtual, o Novotec Móvel, e também, né, inicialmente, ele tinha o Novotec Estágio. Mas a gente não vai falar disso, a gente vai falar do Novotec Integrado e do Novotec Expresso,
que é o que vai se relacionar com a reforma do ensino médio. Então, essa parceria faz com que o quinto itinerário formativo, ele vá para dentro das escolas estaduais com esse currículo, com esse plano de curso do Centro Paula Souza, né, o plano de curso desenvolvido pelo GEFAC, que é o grupo de formações curriculares da instituição, tá? De formulações curriculares da instituição. Consiste assim, só para ficar bem entendido para todos. O professor que leciona no Centro Paula Souza, ele vai até a escola da Secretaria de Educação e realiza ali as suas aulas dessa formação, é isso? Isso, ótima pergunta. Então, como é que funciona isso? Né? O modelo implantado é um modelo concomitante e intercomplementar. Por mais que a gente fale assim, é um integrado lá, né? Porque o MTEC é um currículo integrado. Sim, mas como a gente está falando de professores de duas instituições diferentes, então a gente está falando de um ensino concomitante e intercomplementar. Então, o professor da escola estadual, ele ministra as disciplinas do ensino médio, né, da Base Nacional Comum Curricular, e o professor da ETEC parceira, ele ministra os conteúdos da base tecnológica. Inicialmente, isso estava organizado da seguinte forma. E por que eu estou falando inicialmente? Porque a gente começou esse ano, efetivamente, né, até o ano passado, que a gente tinha um projeto piloto, né? Esse ano, efetivamente, a Secretaria Estadual de Educação iniciou a reforma do ensino médio, a implantação do que é chamado de novo ensino médio, né? Então, inicialmente, era para o professor da ETEC e um dia, né, ministrar os conteúdos da base tecnológica no primeiro ano, 2 dias no segundo ano, 3 dias no terceiro ano. Essa estrutura, ela está se modificando, tá? Porque agora a nova organização que se estabeleceu, ela vai concentrar o primeiro ano do ensino médio na Secretaria Estadual de Educação. Ele vai acontecer só com conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, né? Só com conteúdos de ensino médio. E o segundo e terceiro ano, aí sim o aluno vai escolher, no final do primeiro ano, qual é o aprofundamento curricular, ou seja, o itinerário formativo que ele vai escolher, tá? Que ele vai cursar. Então, tá? Eu vou fazer uma pergunta como se fosse uma mãe de um aluno. Uhum. Meu filho vai para a escola estadual e vai escolher um itinerário formativo, né, de linguagem. Então, ele vai terminar o terceiro ano, né, ele vai estar apto, ele vai, no certificado dele, na conclusão dele, vai constar o quê? Por exemplo, ele vai ter dentro do itinerário propedêutico, ele vai ter o certificado do ensino médio com o aprofundamento curricular na área que ele escolheu. Tá, era isso mesmo. Tá? Ele vai ter... Se ele escolher o Novotec integrado, ele vai ter o certificado de ensino médio, mais um diploma de técnico no curso que ele escolheu. Entendeu? Entendi. Bom, Silvia, então, essa estrutura aí, ela vai, assim, atender todo o estado de São Paulo. Ela atende todo o estado de São Paulo. Então, no caso aí do nosso estado, você acha que, a intenção, o objetivo é que 100% de todas as escolas do estado de São Paulo estejam integradas dentro desse novo sistema de ensino? Sim, a Secretaria Estadual de Educação,
começou esse ano, como todo mundo do primeiro ano, esse ano, está cursando o ensino médio, né, sem escolher ainda o itinerário formativo, a não ser as escolas que já se inseriram no projeto em 2019 e 2020. Na verdade, mais 2020. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para complementar essa. E as escolas particulares, elas também estão inseridas dentro dessa? Também. A lei vale para escolas públicas e instituições privadas. O que foi alterado é a Lei de Diretrizes e Bases. Mas como eu já comentei, os sistemas eles têm a liberdade de estabelecer diferentes arranjos curriculares. Bom. Então, pode ser que no colégio particular ele organize esses itinerários de uma forma diferente. Por exemplo, vou retornar para a Secretaria Estadual de Educação para te dar um exemplo de como isso tá se modificando, né? A Secretaria Estadual de Educação já organizou nesses itinerários formativos propedêuticos, você pode fazer tanto linguagens e matemática, é um itinerário, ou se você falar assim, olha, eu quero fazer só linguagens, eles já montaram um currículo onde o aluno pode cursar o itinerário propedêutico com cursos de qualificação profissional, que é o Novotec Expresso. Lembra que eu falei que a gente ia falar só de Novotec Integrado e Novotec Expresso? Sim. Então, você tem um itinerário propedêutico com curso de qualificação profissional. Então, se a escola particular, ela também pode organizar isso. Eu vejo isso tudo muito assim, pode tornar-se complexo, né? Eu acho que a gente vai entender melhor quando tivermos, todas as escolas estiverem inseridas dentro desse contexto, mas eu vou fazer uma pergunta para você, que é algo que me aflige. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, pandêmico. Nós estamos dentro de uma pandemia muito forte, com reflexos muito preocupantes, né? Então, eu vejo assim, uma reforma dessa natureza dentro de uma pandemia que nós estamos vivendo, ela não é assim um momento, muito desafiadora? A gente está vivendo um grande desafio, como eu comecei a comentar contigo, a gente tem os primeiros passos dessa reforma no estado de São Paulo em 2019, no Centro Paula Souza, dentro das ETECs, em 2018, né? Então, eu costumo dizer no meu trabalho que você tem dois movimentos dessa reforma, né, no estado de São Paulo, um para dentro do Centro Paula Souza e um para fora, né, para fora nas escolas estaduais, mas seja no Centro Paula Souza, seja nas escolas estaduais, você tem o início, né, da implantação dessa reforma antes desse nosso contexto pandêmico. Mesmo em 2020, que é quando se consolida, né, essa parceria com a Secretaria Estadual de Educação, foi antes, né, um mês antes, né, enfim, dessa pandemia terrível que nos assolou. Então, assim, a estrutura já tinha sido traçada, né, e por mais que, assim, quando a gente fala traçada essa estrutura, ela ainda não está fechada. Ela ainda está se modificando, né, como eu comentei. Então, a gente está vivendo um desafio muito grande, numa implantação, num contexto completamente inimaginável, né, para mudanças, numa situação que a gente vê aí, por exemplo, os alunos, a mídia, né, tem destacado que foi a menor adesão ao Enem dos últimos 10 anos, e que a gente tem uma reforma que se propõe, inclusive, a tornar o ensino médio mais interessante para esse aluno. Nesse momento, a gente vai ter que enfrentar
os efeitos, né, inclusive da evasão desses estudantes em função dessa pandemia, tendo em vista que muitos desses estudantes foram trabalhar, né, e estão muito inseguros, inclusive, para continuar no ensino superior, né, que é esse dado do Enem. Então, a gente tem aí um momento muito desafiador, não só para os alunos, mas para os professores também, né, se adequarem a um contexto. Então, já seria uma reforma muito diferente, né, uma mudança muito drástica, né, inclusive. Mas, nesse contexto, ele é mais desafiador ainda. Na verdade, é uma mudança, e como toda mudança, ela tem resistência, existe aí um processo de adaptação a essa mudança, e neste momento ela vai se tornar mais difícil, com certeza, né? Mas, como a gente sempre fala, né, Silvia, um dia de cada vez, né? E vamos nos adaptar a tudo isso. Ô, Silvia, para a gente encerrar nosso papo, eu espero que tenha ficado claro que o Centro Paula Souza é uma instituição que forma alunos para o mercado de trabalho, ela é uma instituição que trabalha com a parte, né, dessa formação para o mercado de trabalho, para a parte profissional, ela se dedica a essa parte profissional, e em parceria com a Secretaria de Educação, né, tem, assim, um objetivo muito importante nessa mudança, nesse contexto. Acho que ficou bem claro tudo isso, né, para todos. Diante de tudo que você falou, Silvia, concluímos que existe uma parceria muito forte do Centro Paula Souza, que é uma instituição que se dedica ao ensino profissional, com a Secretaria da Educação, atendendo a essa reforma de uma forma muito consistente, muito firme, muito objetiva, e nós já estamos tendo resultados disso. E como você falou também, é um desafio muito grande na pandemia que estamos vivendo, e temos certeza que vai ser sucesso, como tudo quando se tem um trabalho muito bem focado, bem direcionado, né? Então, para terminar o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os educadores em relação a essas mudanças, né? O que é que você poderia deixar para eles aí como mensagem? Bom, primeiro, assim, valorizar, né, o trabalho dos nossos colegas que têm se empenhado muito, né, em fazer isso acontecer. Independente dos contextos que a gente está vivendo aí, os nossos professores, diretores, a equipe de formulação curriculares enfim, os supervisores são pessoas que têm se empenhado muito, né? E eu acho que quando a gente fala dos desafios, né, dos desafios da educação, eu me lembro a gente está sempre em busca de uma educação de qualidade, que transforme o nosso país, transforme a realidade dos nossos alunos, e que nos eleve, né, que eleve o nosso patamar de conhecimento, né? Então, me lembro, eu vou deixar aí com os nossos colegas uma frase do Eduardo Galeano que eu gosto muito, um pensamento, né? Que diz o seguinte, que a utopia está no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos, caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, por mais que, de repente, a gente não consiga, muitas vezes, chegar onde a gente imaginava, a gente tem que continuar caminhando e perseguindo esse sonho de ter uma educação melhor, de transformar a vida dos nossos alunos, né? Primeiro a gente faz o que é necessário, depois a gente faz o que é possível. Quem sabe um dia a gente não chega na nossa utopia, né?
Pois é, eu sempre digo, né? Nós somos privilegiados porque transformamos vidas, né? Então, escolhemos uma profissão que temos essa oportunidade de transformar vidas. Não é fácil, existem desafios como este, com essas mudanças, que numa mudança tem o temor de não dar certo, temos as expectativas desse feedback venha bom, né? Então, as expectativas que nós temos como professores são sempre muito boas, e isso traz, assim, um acalanto, né? Traz assim, uma segurança muito grande, né? Olha, Silvia, eu quero agradecer muito a sua contribuição para o nosso canal sobre educação. Tenho certeza que tudo que você falou, que tudo que nós conversamos, vai trazer muitos benefícios para muitas pessoas, né, da educação. Eu agradeço imensamente, viu, a sua participação. Eu que agradeço. Que nós tenhamos mais papos como esse, tá? Obrigada, foi muito bom. Obrigada pelo convite.